Muito boa tarde, e estamos começando uma entrevista aqui com o dermatologista médico chamado Marcos Túlio. E é uma situação que a gente vive hoje de uma doença não contagiosa chamada psoríase. Ele vai dar realmente todo um relato sobre o que essa doença, essa patologia traz para nós humanos. Não contagiado, não contagiosa, repito, mas tem influências altíssimas em outras doenças, em outros órgãos também. Doutor Marcos Túlio, é um prazer tê-lo aqui, na opinião, e desde já o nosso agradecimento por ter aceito o nosso convite. Tá. Evandro, o prazer é todo meu, né? Eu gostaria até de parabenizar aí você, o nosso mestre aí, Roberto Moreira, pelo espaço fantástico, né? Que isso aqui, com certeza, vai ser bastante útil para a nossa população, passando aí essas informações em todas as áreas, né? Não só na área da medicina, mas em todas as áreas. Eu acho, assim, uma coisa muito importante, o Ceará, né? Fica de parabéns, tá? Bom, então, com relação à psoríase, trata-se de uma doença, hoje é classificada como sendo uma doença imunomediada. Na verdade, o que é isso? É uma doença que tem base genética, porém, precisa de alguns fatores para ela poder se manifestar. Dentre esses fatores, a gente pode citar aqui infecções e medicamentos, né? O estresse também entraria com uma depressão importante, isso aí também pode ser chamado também de fator gatilho. Então nós temos medicamentos, infecções, depressão, tudo isso aí pode corroborar para que essa doença se manifeste. A psoríase, ela se caracteriza principalmente pelo surgimento de lesões em placas, né? Lesões avermelhadas, com escamas. Essa escama tem um aspecto esbranquiçado, prateado, e aí são escamas bem aderidas que podem comprometer couro cabeludo, pode comprometer qualquer parte da pele, pode comprometer as unhas, e ela também pode ter uma outra forma de apresentação, que é o comprometimento das articulações. E aí a gente chama isso aí de artrite psoriásica. Agora, doutor, existe também, nesse momento, embora não seja contagioso, eu repetir a patologia, mas ela traz consequências tanto em relação a outros órgãos. Por exemplo, até o sistema cardiovascular, ela já também ampliou, já abrange esse assunto? Isso. Por se tratar de uma doença sistêmica, né, que mexe com as células de defesa, ela está relacionada, sim, com alterações importantes. Então, quem tem psoríase apresenta um risco maior de ter um infarto, de ter um AVC, né, de desenvolver uma depressão importante. E quando isso aí está associado com outras comorbidades, como tabagismo, obesidade, diabetes, né, a coisa complica mais ainda. Só falando aqui mais um pouquinho da psoríase, hoje no mundo nós temos aproximadamente 125 milhões de pessoas com psoríase, que dá mais ou menos aí 3% da população mundial, né? Aqui no Brasil nós temos aproximadamente 5 milhões de portadores de psoríase. No geral, assim, fica em torno aí de praticamente 2% da população, 1,8% por aí. Então fica mais ou menos nisso aí. Alguns estados têm uma incidência maior, outros menos, né? É uma doença que tende a piorar nos climas frios, por isso que muita gente às vezes busca morar numa região um pouco mais quente para ver se melhora da doença. Lembrando que o sol em excesso piora a psoríase. Então, eu tenho psoríase, vou ficar agora pegando o sol direto. Não, não é assim. Tem que ter cuidado com isso, porque vai baixar a imunidade e a doença vai se apresentar até de forma mais grave, né? Ela não é contagiosa, mas em compensação mata. Ela não é contagiosa, mas com certeza pode levar o indivíduo à morte. Inclusive, muitos pacientes têm risco de suicídio,
A ideação suicida também faz parte, acompanha aí essa doença, porque ela está relacionada com a depressão, e isso aí, às vezes, infelizmente, pode acontecer. A baixa estima também deve A baixa autoestima, todos esses fatores estão interligados, né? Agora, doutor, existe uma origem para essa doença existir no mundo? Bom, então, o que a gente sabe é que ela tem realmente fator genético. Tá? Então, família. Fator genético, exatamente. Tem uma história familiar, pelo menos na grande maioria dos casos, a gente consegue identificar. Às vezes a gente não consegue identificar. Mas, só voltando aqui, você tocou várias vezes aí, ela não é uma doença infecto-contagiosa. Isso aí você não vai pegar. Né? O que pode acontecer é você adquirir isso através da genética. O pai, mãe e o filho tem uma probabilidade alta. A avó. Exatamente. Isso aí é uma coisa importante. Né? Agora, doutor, me diga uma coisa aqui. Como é que se faz para se fazer um diagnóstico? Dizer assim, ó, você tem psoríase. Bom, então o diagnóstico da psoríase é um diagnóstico clínico. Sim. Pelos aspectos das lesões, porque isso aí realmente, as lesões são bem típicas, porém algumas doenças às vezes confundem. Né? Bom, e a biópsia de pele é uma coisa também que a gente pode lançar mão. Eu, na minha prática, no dia a dia, eu gosto muito de biopsiar os pacientes, só para poder o paciente também ter um documento ali, uma certeza de que tem um diagnóstico, porque às vezes a gente pode ter surpresa. A gente tem um diagnóstico ali de psoríase e depois o paciente evolui para uma outra doença. Né? Tem isso também? Tem. E, na verdade, o paciente pode ter as duas doenças, ou três. Tá? Por exemplo, alguns casos que você dá um diagnóstico ali de psoríase, depois começa a apresentar lesões de uma outra doença, dermatite atópica, por exemplo, o paciente não vem melhorando. Quando você vai aprofundar ali a investigação, o paciente tem uma micose fungoide, que aí é um linfoma cutâneo, é uma outra doença. Né? Então, é importante que o especialista, no caso o dermatologista, seja o médico aí indicado para dar esse diagnóstico. Né? Agora, necessariamente, o senhor já esclareceu que nós temos aí a chamada familiar, doença familiar. Sim, se teve alguém sim. com determinado, com psoríase, obviamente, poderia-se ter uma relação à chamada familiaridade. Exatamente. Você pode identificar outros casos aí na família. E isso se manifesta, às vezes, desde o nascimento. Não tem uma idade para aparecer. É muito comum a gente atender criancinhas, né, que já nascem ali com lesões de pele. Né? Isso é impressionante, né? É impressionante. Agora, não tem cura. Não tem cura. Porém, graças a Deus, tem tratamento. Nós temos aí tratamentos extremamente assim, fantásticos, revolucionários, né, que realmente dão vida ali ao nosso paciente. Isso aí a gente agradece a Deus, né? Que são os imunobiológicos, e hoje tem uma outra classe de medicamentos que são os inibidores da JAK, inibidores da janusquinase, né? Agora, para que isso se acentue no indivíduo, ele deve fazer o quê? Ele não pode fumar, não pode beber. É praticamente um exílio, né? A gente tem que orientar com relação à bebida, beber de forma moderada, né? O tabagismo, isso aí realmente todo tabagista, se viver tempo suficiente, vai ter um câncer de pulmão. Isso aí não tem que questionar, ainda correndo o risco de outros problemas, né? Risco de infarto, de AVC, câncer de boca, impotência, né? Então, a gente sempre aproveita, quando está ali com o paciente, para orientar bons hábitos, né? Uma atividade física, a questão da obesidade também, né? Estimular a pessoa a ir procurar um nutricionista, um endocrinologista, uma academia, com orientação, né? Pode ter familiaridade, por exemplo, diabetes, nesse processo da psoríase? Com certeza. É muito comum os pacientes que têm psoríase apresentarem outras comorbidades. Diabetes é uma delas. Diabetes, obesidade. Até porque, como você falou, a autoestima
bastante comprometida, e aí o indivíduo literalmente vai chutar Caindo. Isso, vai tocar e vai comer demais, beber, fumar, né? Infelizmente. Então, o acompanhamento psicológico é importantíssimo. Doutor Marcos Túlio, com quem a gente está conversando aqui, dermatologista, médico, eu perguntaria sobre a situação. Existem, inclusive, órgãos que podem trazer também um gatilho, como o senhor chama, né, como a gente chama quando dispara, a coluna vertebral? Isso aí faz parte do que eu falei, da artrite psoriásica. Então, a coluna é bastante comprometida no paciente com psoríase. Assim? Sacroelite, paciente com dor, com limitação de movimento. Tá? Nas articulações. E outra coisa, o diagnóstico às vezes fica muito difícil. Por isso que eu gosto de biopsiar, porque às vezes confunde muito com uma outra doença que é a artrite reumatoide. Essa também é complicada. Pois é, complica. E aí, por isso que eu gosto de fazer as biópsias, para a gente até ter uma parceria melhor com o nosso colega reumatologista, né? Isso aí serve para orientar também o tratamento do paciente. Então, deixa eu só perguntar a história relacionada com a detectação da patologia, da doença. Poderemos ter crianças, como o senhor já falou aí, bebês que já nascem com ela. Já nascem com a doença, isso. E está à mostra. E está à mostra. Aí teria que ser veiculada com os pais. Sim, provavelmente um dos pais deve ter os dois. Às vezes acontece dos dois pais. Aí é que eu fico encasquetado. Com relação exatamente a esse negócio de assim, ó, não tem transmissão, mas como é que se situa isso? É verdade. Esse plano, na sua opinião? Você podia repetir aí? Não. Se nós temos que não tem transmissão através da pessoa, né? Sim, sim. Mas, em compensação, o fundo, né, diz que a patologia tem origem dos pais, da mãe, do tio, do avô. Como é que se justifica isso, doutor? Com relação aí à genética, né? Genética. A genética. Isso aí explica tudo. Explica tudo. O indivíduo nasce, está ali, tem um gene que tem um defeitinho, mostrando que a pessoa tem predisposição a ter psoríase, ele está quietinho ali. No momento em que ele usa aí vamos lá, um beta-bloqueador, por exemplo, ou então tem uma infecção, né? Isso aí vai ser o fator gatilho. E aí esse gene vai mostrar a cara e aparece ali a doença. O indivíduo que tem a patologia e que está em crise, aí o que ele pode fazer? Ele tem que tomar imediatamente a medicação, ele pode usar a luz solar como proteção também, já que o raio ultravioleta é usado no tratamento. Então, com relação à terapêutica, a fototerapia, que é o que você está falando aí, existem as cabines com radiação, tanto UVA e UVB, né? Então a gente pode lançar mão desse tratamento. Se não é uma psoríase tão importante, a gente pode tentar o tratamento tópico, só localizado, que aí a gente vai usar corticoide, vai usar o calcipotriol, que é um análogo aí da vitamina D, né? Podemos usar outros medicamentos com ação anti-inflamatória, mas nos casos moderados a severo, a grave, aí a gente lança a mão desses medicamentos que eu acabei de falar, do uso imunobiológico, que aí teremos que fazer alguns exames para ver se o paciente realmente tem condições de ser tratado com esses medicamentos, e os inibidores da JAK. Pois bem, doutor Marcos Túlio, me fala a respeito que as pessoas ficam na dependência de saber, por exemplo, o exame específico para determinar, você tem isso, você tem isso, aquilo, outro. Então não existe nenhum exame de sangue assim para poder determinar que o indivíduo tem psoríase. Tem os exames genéticos, só que são exames caríssimos, que isso aí não tem condições de você fazer na população geral. Então a gente não pede isso. O que vai determinar é a apresentação clínica, é o surgimento das lesões.
ou um quadro articular que surgiu, que tem que ser investigado, né? Mas não existe assim um exame de sangue para você chegar, você tem psoríase. Não, não existe isso. Agora, existe uma possibilidade, e a literatura médica diz que a psoríase tem também uma formação que deixa os homens fantasmas cada vez mais, né? Que deixam absolutamente perdidos, chamada disfunção erétil. É isso ou não? Isso aí pode fazer parte do quadro que vem aí da depressão, principalmente. Sim. Né? Porque às vezes tanto homens quanto as mulheres podem ter também comprometimento na genitália. Pode aparecer lesões de psoríase na genitália. E isso aí vai mexer com a cabeça de todo mundo, entendeu? Inclusive, nós temos casos no consultório, também na faculdade, de pacientes que às vezes até se separam, né? Indivíduo que acaba o relacionamento por conta disso, entendeu? Fica difícil. Não só psoríase, como outras doenças, como a hidroadenite, que a gente qualquer dia pode falar sobre esse assunto, um assunto bem interessante, uma doença grave. Como adrenite? Hidroadenite supurativa. Hidroadenite supurativa é uma doença que se caracteriza por um processo inflamatório das glândulas apócrinas. São glândulas que você tem aí nas axilas, na região das mamas, couro cabeludo, na região perianal, nas virilhas. Tá? Isso inflama e tem umas lesões tumorais horríveis, né? Com formação de fístulas que drenam secreção purulenta, e é uma doença gravíssima. Quer dizer, então, a psoríase pode estar também no ânus? Pode, com certeza. Na região perianal, pode pegar sim. Meu Deus do céu. Em relação, por exemplo, o senhor fala que casamentos acabam... Sim, porque às vezes o indivíduo se sente mal, até para ter uma relação sexual com a lesão importante no pênis, fica complicado. A mesma coisa a mulher, né? Sem falar na questão do sentimento, a pessoa se sente envergonhada, tá entendendo? É complicado. Então, o acompanhamento psicológico, psiquiátrico desses pacientes é muito importante. Então, a psoríase, ela deve ser tratada, deve ser conduzida de forma multidisciplinar, onde a gente vai ter aí o dermatologista, o reumatologista, o psicólogo, o psiquiatra, o endócrino. Então, uma coisa não é tão simples, né? É uma função completamente... Isso. E graças aos estudos, né, dessas últimas décadas que a coisa evoluiu, porque antes isso aí era meio que deixado de lado, né? Entendeu? Não tinha muito o que fazer, né? Essas doenças que o senhor acabou de falar, na parte do ânus e na parte da mulher e na parte do homem, né? Sim. Tudo tem um jeito porque ainda se cobre. E quando você tem esse tipo de psoríase no rosto, na face, como é que fica, doutor? Aí você está tocando no outro assunto que é essa questão aí que entra a autoestima, e também é uma doença que, infelizmente, o preconceito, né, atrapalha demais. Você imagina, tem colegas nossos, médicos, colegas cirurgiões, colegas dentistas, né, que tem psoríase nas mãos. Complicado. O paciente olha, meu Deus, doutor, você não vai cuidar de mim. Então, ele tem que trabalhar de luvas, né? Fica difícil, entendeu? Se com vitiligo, né, que são as manchas, nós já temos problemas demais, né? Imagina com a psoríase, com as escamas ali, tá? E elas têm um prazo para detonar o gatilho? Não, isso aí pode acontecer em qualquer momento, em qualquer fase da vida. Então, eu tenho um psoríase, uma suposição, que Deus me livre que eu não tenho, sim, mas eu posso ter daqui a 2 meses uma crise, 3 meses, no mesmo ano? Como daqui a 20 anos, sim. Sim. E às vezes, apesar de todo esse arsenal terapêutico que eu falei aqui, dos imunobiológicos, dessas outras
dos outros medicamentos, às vezes é uma doença que fica sendo de difícil controle. A gente usa o medicamento, às vezes a gente tem que trocar um imunobiológico desse por outro, a gente deixa aí pelo menos 6 meses, não está tendo resposta, tem que trocar. Então, apesar de serem medicamentos assim fantásticos, às vezes a gente tem decepção também. Doutor, me fala aí exatamente sobre essa perspectiva que o senhor falou sobre o preconceito. O preconceito ainda é realmente um grande tabu? Com certeza, né? Então, no consultório mesmo, às vezes o paciente chega, doutor, estava ali fora, tinha uma pessoa que estava perto de mim, se afastou quando viu aqui as minhas mãos, meu braço, caindo escama aqui do cabelo, né? Então, é uma coisa assim terrível. Tem gente que é demitida, não pode, né? Mas tem gente que perde emprego. Mas olha, chega a ser a aberração. A aparência não está legal, os clientes não estão gostando, é complicado. Então, é uma situação muito ampla, assim, né? Agora, dia 29 de outubro é o dia considerado da psoríase. O dia de conscientização, dia mundial de conscientização da psoríase. E existem pessoas ainda que não ligam para esse tipo de tratamento, alguma coisa, mesmo estando doente? Infelizmente. Tem gente que vai... E campanhas? Existem as campanhas, a Sociedade Brasileira de Dermatologia não mede esforços, né? A gente mesmo, os colegas no Instagram, hoje com essas redes sociais, a gente sempre divulga, né? Tá? Principalmente quem faz a parte da dermatologia clínica e cirúrgica, tá certo? Agora, doutor, a perspectiva de que alguém possa submeter a uma cirurgia para uma raspagem do tipo, não? Você está falando de cirurgia, cirurgia. De operar alguma lesão de psoríase? Não, isso aí não. Às vezes você pode até fazer fazer um ato cirúrgico, vai depender muito de lesão muito localizada, é um paciente que se tratou, ficou super bem, mas tem ali uma lesãozinha que é persistente, de repente que está hipertrófica, você pode até pensar nessa possibilidade. Antes de fazer outras coisas aí, você pode até pensar nisso aí, né? Agora, o senhor falou aqui na conversa de bastidores de que deveria existir, por parte do poder público, uma determinação para oferecer, pelo menos, uma condição melhor a essas pessoas que têm psoríase. Na verdade, a gente estava falando aqui, principalmente de protetor solar. Que aí já é uma outra questão, entra aí o câncer de pele, principalmente. Sim. Né? Mas o governo federal, ele tem feito o papel dele com relação à psoríase de forma assim, marcante, e o SUS está de parabéns, porque lá nós temos acesso a medicamentos caríssimos, né? E o governo federal está assim, promovendo aí o acesso da população para esses medicamentos. O senhor fala que existe a perspectiva de que a pessoa pode melhorar quando fica um pouquinho no sol? Quando está pode. Com a exposição solar, ela pode melhorar bastante, né? Só que isso tem que ser feito de uma maneira orientada. Não é você chegar, hoje eu vou pegar aqui meia hora, 1 hora de sol, não é assim. Então isso aí tem que ser combinado com o médico. Aí é a chamada helioterapia, porque nós temos as cabines de fototerapia, que isso aí fica nos consultórios da gente, e aí a gente tem lá uma pessoa para acompanhar o tempo, tudo direitinho. Mas no caso do paciente que não tem acesso a isso, a gente às vezes orienta aí a helioterapia, o banho de sol, né? A situação do psoríase destaca também que você tem já com a classificação de 5 ou 6, mais ou menos, da doença? As formas de apresentação, sim, existem inúmeras formas, né? Então, nós temos aí a psoríase vulgar, a psoríase gutata, a artrite psoriásica, a psoríase pustulosa, a psoríase palmo-plantar. Então, tem várias formas de apresentação. Por isso que é importante que a pessoa seja vista por um especialista,
pelo dermatologista. Sempre tem que fazer isso. Agora, doutor, o senhor falou que é uma questão em relação é uma equipe multidisciplinar para fazer o tratamento. Multidisciplinar. E há capacidade para isso, professor? Sim. Por exemplo, o nosso serviço, o serviço da Universidade Federal, nós temos lá uma equipe fantástica, né? Lá a gente... Sem cobrança nenhuma. Tudo pelo governo. Tudo pelo governo. Pelo SUS. Inclusive o acesso aos medicamentos. Que também são dados... São dados pelo governo. E medicamentos que não são baratos, são medicamentos caríssimos. Bom saber disso, né? E na vida cotidiana, como é que fica essas pessoas que têm toda essa transação aí em relação a preconceito e outras coisas mais? Existem as sociedades dos portadores de doenças, né? Sim. Então, a sociedade de portadores de psoríase, e esse pessoal, eles conversam, eles fazem reuniões, né? E isso aí é uma coisa muito bacana, porque melhora a autoestima, né? E a gente, nós médicos, no ato da consulta, a gente tem também essa obrigação de estimular o paciente. Notou que o paciente está meio triste, está deprimido, estimular, o paciente é gordo, é obeso, falar com ele, rapaz, procure aí um endocrinologista, veja aí depois com o endócrino, nutricionista, vai aí para uma academia, fazer uma avaliação cardíaca antes, né? Porque não é só chegar e fazer exercício sem ter uma avaliação prévia, a gente tem que saber até o limite da gente, e às vezes, eu vou fazer uma esteira aqui, cara, vai lá, tem uma parada ali, não dá, né? Vai pro buraco, né? É isso. E o que é que o senhor poderia acrescentar mais na psoríase? Bom, no mais, dizer para que as pessoas que têm história familiar, que essas pessoas fiquem atentas, né? Que se tiver um diagnóstico, isso aí não é final de linha de jeito nenhum. A doença tem controle, os medicamentos realmente são revolucionários e que os profissionais estão preparados para lidar com isso, né? E vida que segue, vai ficar tudo bem. E para dizer para as pessoas, mais uma vez, que não é contagiosa a doença. Não é contagiosa, não é contagiosa. Então, se você que tem um namorado ou tem um marido que tem psoríase, não significa dizer que ele está fora do páreo, né? Isso aí, o amor vence tudo. Eu conversei, portanto, com o dermatologista médico, Dr. Marcos Túlio, a simpatia, que veio trazer essa informação tão impressionante, né? Me impressiona porque eu conhecia só de nome a psoríase, mas a gente nunca sabe a profundidade do que isso pode trazer uma doença com essas consequências. Não é verdade? É isso aí. E a gente vai trazer o Dr. Marcos Túlio para trazer mais informações outras com relação a outras várias doenças. Várias doenças. A gente pode marcar um dia falar sobre câncer de pele, sobre hidroadenite, acne. Acne. Né? De repente, falar alguma coisa também sobre os tratamentos estéticos, aí, o que há de novo, né? É isso aí. Tá bom. Eu agradeço mais uma vez a presença do Dr. Marcos Túlio aqui e voltaremos numa outra ocasião com ele e com outro personagem. Tá bom? Muito obrigado, doutor. Eu que agradeço. Felicidades. Abraço.